o jovem Clark Kent vai enfrentar uma nova ameaça onde ele não pode usar os seus poderes para conseguir se livrar dela. Hoje no Por Dentro de Smallville, a gente fala sobre o 9º episódio da primeira temporada, Rogue, Mau Caráter. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Por Dentro de Smallville. Fique bem à vontade, pois eu já estou. E se você está chegando agora, este é o quadro aqui do canal Kryptonita, onde a gente comenta episódio por episódio dessa série que moveu as nossas vidas. E também comentamos do Talkville, que é o podcast lá dos astros da série, o Michael Rosenbaum, Lex Luthor e o Tom Welling e o Clark Kent, que eles falam sobre cada episódio. Eu assisto e faço os meus comentários aqui um pouco resumido, porque os podcasts deles são bem longos, duram às vezes mais de 1 hora. Aqui a gente resume um pouco como é que foi esse podcast. E chegamos aqui firmes e fortes no 9º episódio da primeira temporada, conhecido como Rogue, aqui no Brasil, Mau Caráter, e foi o primeiro episódio da série que passou em 2002, no dia 15 de janeiro de 2002. Rapaz, eu não sei o que você anda comendo, mas isso foi impressionante. Dirigido por David Carson, e os atores convidados foi a atriz, Kelly Brook, que viveu a Victoria, que ela é a filha também de um grande empresário que se envolve lá com o Lex Luthor, e ele que foi o grande personagem desse episódio, vivido por Cameron Dye, o agente Sam Phelan. O Sam Phelan aparece logo no começo do episódio, ele é um policial corrupto. O Clark está em Metrópolis para um evento lá da Luthor Corp, que o Lex convidou ele, inclusive convidou a Lana também com o namorado, e o Clark vai sair para tomar um pouco de ar porque ele não tá se sentindo bem naquele ambiente cheio de ricos. E nisso tá chegando um ônibus e o motorista do ônibus tem uma parada cardíaca e vai atropelar um morador de rua e seu cachorrinho. Clark se joga na frente do ônibus para salvar o morador de rua e o cachorrinho, uma cena aí icônica da série Smallville. Só que esse policial corrupto, Sam Phelan, assiste essa cena e ele vê do que Clark é capaz, descobre as habilidades dele. A partir daí, Phelan começa a chantagear o jovem Clark Kent a fazer coisas que ele quer que ele faça, senão ele vai contar pro mundo sobre Clark Kent e suas habilidades. You do this one thing for me, and I will never trouble you again. I know what you're about, Phelan. Inicialmente o Clark tenta titubear o Phelan, Ele pede para ele roubar uns arquivos que estão num cofre. O Clark chama a polícia e joga o cofre no carro do Phelan. E depois disso, o Phelan acaba arrumando um jeito de prender o Jonathan Kent, o pai do Clark. O Jonathan Kent vai preso e, de novo, o Phelan chantageia o Clark para fazer o que ele quer, senão o pai dele não vai sair ileso da situação. E no Talkville, o Tom Welling comenta como é que foi gravar a cena que ele parou o ônibus, que ele teve que ficar uma madrugada inteira para gravar aquela cena, para esperar as ruas de Vancouver fecharem, para eles conseguirem usar o cenário lá para gravar a cena. It was the first time that I fell asleep in my cast chair, because during the bus scene that we'll get to, it was like, I don't even think we started until 11 o'clock at night, because we shut down the streets and it was downtown Vancouver for that whole bus thing. And I remember being like I think waking up in my cast chair because it was like 4:30 in the morning and we were shooting. I remember this episode. Yeah. Wow, you do. I don't remember it. E esse foi o primeiro episódio de Smallville que não tivemos uma aberração da semana, Uma pessoa infectada por meteoro que tenta acabar ali com algum conhecido ou com algum familiar do Clark Kent. Foi um cara normal sem poderes, mas a gente descobre que até um cara normal sem poderes pode ser um grande problema, uma grande pedra no sapato de Clark Kent. You complicate my life, I'm gonna complicate yours. Calm down, tell me what you did. Mas não é só isso que o 9º episódio de Smallville nos mostra. A gente tem a situação da Chloe Sullivan.
que o diretor Quan, diretor da escola, acaba tirando ela do comando do jornal da escola, a Tocha, por causa que ela fica publicando aquelas coisas lá de infectados de meteoro, coisas que não tem nada a ver com a escola, e acaba tirando ela dessa função de gestora lá do jornal. E a Lana, para ajudar a amiga, pega esse cargo para não ter que fechar o jornal, né? E o Michael Rosenbaum até comenta que essa parte do episódio ele achou tão bobinha, né? Ai, porque a outra tirou meu cargo, que eu tô chateada com ela. Mas aí o próprio Tom Welling e eu também, eu refleti sobre esse comentário dele. A gente tem que entender que é uma série adolescente, né? A Smallville também tem aquela parte mais adolescentinha do jornal da escola, de pessoas no ensino médio, eles são ali, querendo ou não, são crianças ainda, então faz sentido ter esse lado mais humano no episódio, apesar de eu concordar com o Michael que eu gosto mais da parte sombria do Smallville. It's a story about high school kids and their That's true. the older bald guy who comes around. That's true. But look, the show was at its best when it was darker, when it was character driven, when, you know, we had backstories on different characters and there were secrets and there was all these things. So to me, I always liked darker, and I think a lot of people would agree with that. However, I understand that the scene was, I don't know if I won't call it essential, but I'll say, you know, I understand that teen angst and like the love triangle and all that stuff. It makes All right, sense. but remember that Lex started this whole thing. In this episode, the first time you have the triangle is when Clark is at the adult party that Lex is throwing, and Lana's there, and Lex is like, "Oh, I'll leave you two to it," and you set that up, and then we've got Whitney over there. So like Lex started the triangle theme in this episode. I'm being blamed. Outra coisa que chama atenção nesse episódio é quando o Clark conta pros pais que ele tá sendo chantageado aí pelo Sam Phelan, e o pai o Jonathan fica muito bravo, né? E inclusive até marca o encontro lá no restaurante, lá no bar, com o Sam Phelan, e ameaça ele também, fica um pouco estressado. Inclusive os atores do Smallville comentaram da brilhante atuação do John Schneider nesse episódio aí, que realmente a gente percebe que ele tá dando sangue lá para proteger a sua família. Don't push me. Whoa, easy there, Mr. Kent. E nesse episódio também tivemos a cena Matrix de Smallville, que foi a primeira vez que Clark Kent desvia de balas, né? No final do episódio a gente tem o Sam Phelan tentando atirar no Clark, que o Clark passa a perna nele mais uma vez no final do episódio, quando eles vão invadir lá o museu para roubar lá o colete de Alexandre o Grande. Clark acaba jogando a mala lá fora do museu para tentar enganar o Sam Phelan, que atira no Clark e ele desvia aqueles efeitos Matrix, né? Na época, o Matrix estava fazendo maior sucesso e o Smallville resolveu implementar esses efeitos estilo Matrix na série, que é o que eu sempre falo aqui, pra época, era muito legal de ver. O Tom Welling até explica como é que foi fazer essa cena. This is the first time we see you dodge a bullet, right? They call it bullet time. We got better, even though I think this is really good, we got better at it later because we could paint things in and out of the frame where you could almost pass something by someone so they could watch it. But when we did this one, we weren't technologically to that point. So when you see me looking and following, I'm just like looking around the room in kind of half motion, but not slow motion because they ramp it. I just remembered I'd never done it before. I was all figuring it out, and I just thought it was really cool because I love the Matrix, and I think it turned out pretty cool. Like if you track my eyes and stuff, it's cool. I thought it was great. I thought it was a little slow. Later on, they sped it up a little bit because it took forever for that bullet. It's like, E falamos bastante do Clark, do Jonathan, da Chloe com a Lana lá naquela situação da escola, né? E do Lex nesse episódio também tem umas partes muito importantes, que é ele com aquele morde e assopra com a Victoria, né, que é filha de outro empresário inimigo do Lionel Luthor, e ele resolve se juntar com a Victoria, né, tem um romancezinho lá,
pra tentar derrubar os dois, o Lionel e o pai dela, que eu esqueci o nome de quem era o pai dela. E o Michael comentou no Talkville como é que foi trabalhar com a Kelly Brook, que fez a Victoria nesse episódio, e da cena final do episódio, que é um cliffhanger legal desse episódio, né? Que é o Lex já desconfiava, né? Mas ele tem mais uma prova contra o Clark Kent, que é a cena do museu, que o Clark usa super velocidade e ele tá com a câmera lá do museu e ele para. Eu lembro a primeira vez que eu vi essa cena, eu falei, caramba! That is sort of, to me, that's the Lex Luthor. Up to, like, you know, what is he up to? What's going on behind the eyes? You know, oh, what's this? What's this blur? What do we... You know, it will take 10 more years to figure that out. But it was cool. It was well shot. It was interesting. I liked Kelly in the scene. I liked that she was like, you know, Lex is distracted, but he's, you know, it was cool. I dug that scene. Eu gosto muito desse episódio de Smallville, Mau Caráter. Não é um dos meus favoritos, mas é um episódio que, como eu falei aqui no começo do vídeo, ele coloca o Clark Kent em uma situação inédita na série Smallville, que é alguém ameaçando ele, e mesmo ele tendo todos os poderes do mundo para acabar com essa pessoa, ele tem que se controlar e controlar o lado agressivo que surge nele, que a gente não tinha visto antes. Esse lado agressivo que surge depois que ele vê sua família ficando em risco, seu pai sendo preso. Então é um nuance bem legal de ver em Smallville que a gente não tinha visto nos outros 8 episódios anteriores, e isso, lógico, que vai voltar a acontecer ao decorrer da série. Mas aqui nesse 9º episódio, o Mau Caráter, foi a primeira vez que a gente viu esse outro lado do Clark, essa nova ameaça para ele. E vamos para os salvamentos, né, do Clark nesse episódio. Ele salvou o quê? O motorista do ônibus, salvou um homeless lá, né, o mendigo que ia ser atropelado, e até o cachorrinho, né. Ao total, temos 18 salvamentos em Smallville até agora. Né? Vamos ver até o final da série quantos salvamentos vai ser. Agora, a cena favorita é difícil dizer. Eu tenho muitas cenas bacanas desse episódio. Desde a primeira, que é o Clark parando o ônibus ali, ele desviando das balas, eu acho bem legal. Mas eu vou ficar com a cena final, que é ele jogando a mala lá no museu e tentando enganar o Phelan mais uma vez, só que o Phelan acaba atirando nele, só que o tiro volta, né? E ele acaba indo dessa pra melhor. Menos uma ameaça na vida de Clark Kent. Agora eu quero saber qual é a sua cena favorita. Deixa aí nos comentários. Não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal, ativar o sininho, porque sempre tem vídeos novos de Smallville aqui no Kryptonita. Eu tô adorando reassistir esses episódios, eu tô adorando assistir o Talkville, que eu não tinha assistido, é a primeira vez que eu assisto o Talkville. O próprio Michael Rosenbaum comenta que ele também tá adorando reassistir os episódios e gravar esse Talkville falando sobre esse episódio. Tá muito legal mesmo. Espero que você que acompanha o Kryptonita também esteja gostando desse resuminho. Como o Clark fala muito nesse episódio, I gotta go, eu tenho que ir. Eu tenho que ir, minhas pessoas lindas. Um beijo na alma e até o próximo Por Dentro de Smallville. I lost track at 4 times in this episode that Clark said, I gotta go. I don't know if anybody else caught that. I didn't notice that. He says it after 4 times, I stopped counting. It's like, he's like talking to Lana. He's like, gotta go. And then he's like, that whole scene with Lana taking over the torch. Clark's like, gotta go. He says it so many times in this episode. It's hilarious.